E aí, mamíferos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver a avaliação que foi aplicada nas turmas de primeiro ano sobre o conteúdo de hidrografia. Essa prova ela foi aplicada na primeira fase do terceiro período de 2018. E a gente vai começar já pela primeira questão. Vamos lá. A primeira questão dizia o seguinte: analise o gráfico sobre a distribuição da água potável no planeta e responda. Essa é uma questão relativamente fácil, mas você deveria ficar atento a alguns pontos importantes, né? Primeiro, lembrar que a maior parte da água potável localizada no planeta, ela está localizada em regiões de difícil acesso. Você deve lembrar disso, não só de difícil acesso, como também pelo estado em que ela é encontrada, né? Nós sabemos que a maior parte da água potável ela está em estado sólido, boa parte, né? Em forma de gelo. E aí a menor parte da água, que é esse 1%, seria justamente aquela água que é mais consumida, até pela acessibilidade, né, pelas pessoas. Então, nesse caso, a alternativa correta dessa primeira questão seria a alternativa A: calotas polares, águas subterrâneas e, por último, em menor quantidade, rios e lagos. Mais um motivo aí para você considerar a importância que o Brasil tem nesse cenário em possuir no seu território a abundância de um recurso que é tão escasso, né, em todo o planeta Terra. Vamos para a segunda questão. A segunda questão é a questão do Enem. Ela diz o seguinte, o texto: a falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que nos próximos 20 anos a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Aí vamos à pergunta. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando. Quando nós falamos sobre esse assunto, sobre as problemáticas, né, relacionadas aos recursos hídricos, você há de lembrar também que nós falamos de muitos problemas que são causados pelo crescimento urbano, pelo aumento do consumo, uma série de fatores. Mas, resumidamente, esses problemas antrópicos, eles se resumem a dois fatores, a dois pontos principais. Esses problemas, eles interferem diretamente na quantidade de água disponível, que é justamente o que está sendo dito no texto, e com relação à qualidade da água disponível, né? Então, as ações humanas elas impactam diretamente nos recursos hídricos dessas duas formas, com relação à quantidade e com relação à qualidade. A única alternativa que fala sobre esses dois pontos é a alternativa A, né? Todas as outras ou vão falar somente da quantidade ou somente da qualidade da água. Vamos para a terceira. Os ciclos biogeoquímicos podem ser definidos como processos em que os elementos químicos circulam entre os seres vivos e o meio ambiente. Com o ciclo da água não é diferente, e os seres vivos interferem ativamente no movimento cíclico dessas moléculas. Basicamente, parece ser um texto difícil, mas basicamente esse texto vai falar sobre o ciclo da água, né? É bom lembrar que o ciclo da água é aquele processozinho que você aprendeu ainda no ensino fundamental, de evapotranspiração, de condensação e de precipitação, né? A pergunta: marque a alternativa que indica corretamente no processo caracterizado pela perda de água pelas plantas na forma de vapor. Então, de que maneira as plantas participariam desse processo, né? Qual das três etapas envolveria uma atuação mais direta, digamos assim, das plantas? A resposta certa é transpiração, letra B. É assim que as plantas e outros seres vivos participam desse ciclo de forma ativa, né, no ciclo hidrológico do planeta. Beleza? Vamos para a quarta. Quarta questão, uma questão também elaborada por mim, diz o seguinte: leia atentamente e responda. As assertivas anteriores correspondem a características do oceano. Na verdade, você deveria, acabei me acelerando um pouco aqui, mas você deveria analisar as assertivas, essas três aqui, e com base nelas responder qual oceano a questão está se referindo. As características são as seguintes. Primeiro, se estende sobre a região norte do globo. Beleza.
2. É recoberto por banquisas. Para você que não lembra, banquisas são aqueles blocos de gelo que se formam em áreas frias, né? Por conta da baixa temperatura, né? Ou por conta da queda na temperatura. Então você tem aquelas camadas superficiais que se formam de blocos de gelo, nós chamamos isso de banquisas. É navegável somente no verão. Essas características já são suficientes para a gente concluir que não são características de águas de clima tropical, não são. São características de águas que estão localizadas em regiões em que na maior parte do ano, as temperaturas são baixas, o suficiente, por exemplo, para se formarem banquisas. Você sabe que os únicos oceanos que apresentam essa característica de maneira mais forte, digamos assim, é o Ártico e o Antártico. Como as características apontam para águas que estão localizadas no norte do globo, então nesse caso a opção correta é a letra D. A questão se refere ao Ártico, né? Então nós vamos agora para a quinta questão. Quinta questão, questão do Enem. O texto diz o seguinte: o Sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra, dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios, dos lagos e marés. O vapor da água, ao se resfriar, condensa-se em minúsculas gotinhas, que se agrupam formando as nuvens, neblinas ou névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para outra, com a condensação e, em seguida, a chuva, a água volta à superfície da Terra, caindo sobre o solo, rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora, retornando à atmosfera. Outra parte escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água. Então esse texto do Enem, ele faz um detalhamento sobre aquilo que eu resumi anteriormente com relação ao ciclo da água. Todas as etapas estão sendo narradas aí no texto. Considere então as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa: a evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos. Falso, né, pessoal? Falso porque nós sabemos que a maior parte da superfície terrestre é recoberta por água. Então, nesse caso, o processo de evaporação ele acontece com muito mais rapidez, com muito mais intensidade, especialmente naquelas regiões que são mais quentes, onde você tem maior incidência solar. Então, nesse caso, a atuação dos oceanos acaba sendo, de certo modo, soberana, né? Então, primeira alternativa falsa. Se a primeira é falsa, você eliminaria a letra B, que tem como proposta aí a primeira ser verdadeira, e a letra C também. Além da letra E, que diz que todas são verdadeiras, o que não é verdade. 2. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração. Se você estava prestando atenção nessa prova, você viu que essa foi justamente uma questão que foi tratada anteriormente. De fato, é através da transpiração que a vegetação participa do ciclo hidrológico, ou ciclo da água. Então a 2 é verdadeiro, a 3 nós também sabemos que é verdadeira, porque tanto A quanto D apontam isso, mas vamos ler a 3. 3. O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na biosfera. Certíssimo, né? Porque nós sabemos que todas as esferas, vamos dizer assim, do planeta, sejam elas na litosfera ou até mesmo fora dela, há uma atuação de maneira direta ou indireta para que esse processo ocorra. Então a 3 também é verdadeira, alternativa correta, letra D. Fácil, né? Vamos para a sexta. Sexta questão elaborada por mim sobre um assunto que nós discutimos muito com relação aos rios, né? Aquela classificaçãozinha básica dos rios. O texto diz assim: drenagem é o ato de escoar as águas de terrenos encharcados por meio de tubos, túneis, canais, valas e fossos, sendo possível recorrer a motores como apoio ao escoamento. Aí vem a pergunta: nas bacias hidrográficas do Brasil, qual tipo de drenagem é predominante? Né? Qual tipo de drenagem é predominante? Não sei se você lembra,
mas nós trabalhamos principalmente com a drenagem endorreica, exorreica e a drenagem arreica, né? A endorreica como sendo aquela drenagem que as águas de um rio escoam para dentro do continente, aí você tem a formação de lagos, principalmente, o que não é o caso do Brasil, e as drenagens arreicas, né, que são aquelas drenagens onde há uma certa imprecisão sobre o destino das águas. Quase sempre essas águas ou evaporam, né, em áreas muito quentes, ou essas águas infiltram no solo. No caso, a drenagem exorreica, que foi outra drenagem muito trabalhada em sala de aula, é a drenagem que as águas do rio desaguam fora do continente, ou seja, nos oceanos, né, nos mares, que é justamente a característica dos rios do Brasil. Majoritariamente, rios que desaguam no oceano, ou no Oceano Atlântico, que é a maioria, ou em menor número no Oceano Pacífico, através de outros rios que passam por outros países, né, localizados ali principalmente na região sul do nosso território. Tudo bem? Vamos para a sétima questão? Sétima questão, também elaborada por mim, professor Moisés, dizia o seguinte: as bacias hidrográficas do Brasil possuem um regimento de formação pluvial, exceto... Vamos lá. Lembre-se que a maior parte dos nossos rios possui um regime de abastecimento pluvial, que é justamente o que está sendo dito na questão, ou seja, são rios que são abastecidos pelas águas das chuvas, e por isso o ciclo das águas é tão importante para o nosso território. A regularidade nas chuvas é fundamental para que a gente mantenha inclusive a nossa produção hidroelétrica, né, que é um outro assunto. Mas vamos lá, ele quer saber qual das bacias abaixo não tem essa característica, né, de ser abastecido pela o regime pluvial. Nesse caso, se você lembrar, a única alternativa que não corresponde ao que está sendo dito no texto é a alternativa A, porque de fato a bacia amazônica ela não possui um regime pluvial, e sim um regime misto, que é aquele regime em que as águas de uma determinada bacia ela se forma a partir do derretimento de geleiras, né, no caso chamado de abastecimento nival, quando você tem um derretimento de neve, aliás, e também através do abastecimento da água das chuvas, né, regime pluvial. Então, no caso da bacia amazônica, você tem as duas formas de abastecimento. Então, por isso que é um abastecimento misto e não apenas pluvial. É a única bacia brasileira que possui essa característica. A opção correta, letra A. Vamos para a próxima. Oitava questão, também do professor Moisés Furtado. Observe o gráfico que representa o consumo de água no mundo. Você tinha que analisar esse gráfico aqui. Como vocês podem ver, além da distribuição, o consumo da água no planeta também é bastante heterogêneo, é bastante irregular, né? Marque a opção que apresenta a sequência correta dos setores, a partir daqueles que mais consomem água no mundo até os que menos consomem, né? Nesse caso, a opção correta, senhores, é a letra B, porque de fato é a agricultura o setor que mais consome água na superfície terrestre, isso no Brasil e no mundo, depois o setor industrial e por último o uso doméstico. Nós sabemos que essas águas na agricultura elas são importantes principalmente para a irrigação, né, para o processo pré-produção, digamos assim, produção agrícola, de preparo da terra, até o processo pós-produção, já que a agricultura ela tem ganhado cada vez mais uma característica de produção industrial, né? Então a demanda por água acaba sendo cada vez maior. Vamos para a nona questão. Nona questão, também nossa, diz o seguinte: rio é um curso de água que corre naturalmente de uma área mais alta para uma mais baixa do relevo. Geralmente deságua em outro rio, lago ou no mar. Sobre o abastecimento dos rios, analise a segunda coluna de acordo com a primeira. E aí nós temos 1, intermitente, 2, perene, 3, efêmero. Aqui é uma questão que basicamente vai falar sobre como esse rio é abastecido, com que frequência esse rio é abastecido. De maneira intermitente, ou seja, com interrupções, ou de maneira permanente, ou seja, rios perenes, ou efêmero,
que são justamente aqueles que se formam de maneira imprevisível, né? Vamos dizer assim. A primeira afirmativa diz o seguinte: são rios que contêm água todo o tempo, durante o ano inteiro. Se tem água todo o tempo, o ano inteiro, de forma permanente, então nesse caso nós estamos falando de rios perêneos, correto? Primeira afirmativa. 2. Se essa primeira é a 2, você já elimina a letra C, letra D e letra E. Só tem duas para você. Segunda leitura. Se formam somente por ocasião das chuvas ou logo após a sua ocorrência. Se formam apenas somente por ocasião das chuvas, logo após a sua ocorrência. Se formou somente por ocasião de chuva de maneira inesperada, nesse caso, rios efêmeros. 3. Você já tem a opção correta. Letra A é a opção correta. 2, 3, 1, 1. Vamos confirmar? São alimentados por escoamento superficial e subsuperficial. Que tipo de rio é esse? Rio intermitente, né, pessoal? Quando você tem um escoamento superficial ou subsuperficial, o volume de água acaba sendo muito baixo, propiciando assim a possibilidade desses rios acabarem secando. Então, a classificação destes é de rios intermitentes, quando isso tende a acontecer, né, por conta do baixo volume de água. E a última afirmativa: desaparecem temporariamente no período de seca porque o lençol freático se torna mais baixo do que o nível do canal. Também trata-se dos rios intermitentes, que são justamente aqueles que, por conta da perca do volume de água, um abastecimento irregular, eles acabam tendo essa característica de intermitência, né? Ou seja, de interrupções. Característica essa muito presente, inclusive, no Nordeste brasileiro. Vamos para a décima. Décima diz o seguinte: quais bacias hidrográficas no Brasil possuem um relevo majoritariamente formado por planícies? Fácil, né? Letra A, Bacia do Amazonas e a Bacia do Paraguai. Essas duas bacias estão localizadas numa região do Brasil em que o relevo predominantemente vai ser o relevo de planícies. Evidente que na Bacia Amazônica há regiões de elevadas altitudes, mas a maior parte dessas duas bacias está num território de planície. Entre as alternativas, é a única correta, letra A. Marque aí no seu gabarito e confirme a opção correta.